Hoje vamos fazer a preleção e o tema é a perfeição é a meta. Interessante esse tema porque Jesus disse aos discípulos: sede perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que caminhar no sentido da perfeição. É claro que não se pede que nós sejamos tão perfeitos quanto o Pai é, como Deus é, porque na verdade isso é uma trajetória muito longa. Mas nós temos que caminhar no sentido de sermos perfeitos. E é claro que nós não vamos conseguir ser perfeitos de uma hora para outra, mas nós podemos já nos direcionar nesse caminho. Então, a nossa meta é a perfeição, é nos tornarmos anjos, né? Chegarmos próximo à angelitude. E a gente sabe que esse caminho não é simples, né? Esse caminho não é fácil, mas essa deve ser a nossa meta. Eu sempre digo que a direção é mais importante do que a velocidade. A velocidade com que vamos percorrer este caminho rumo à perfeição vai depender de nossas atitudes e das nossas ações. Mas cada um vai caminhar na velocidade que lhe é possível. Então, a direção é mais importante do que a velocidade. Teve uma noite que Jesus estava fazendo uma reunião com seus discípulos e Simão Pedro estava muito bravo, muito nervoso. E aí Jesus perguntou a ele o que tinha acontecido e ele disse que naquele dia ele tinha tido discussões com o tio e com o primo. O tio lhe acusava de ter esbanjado os bens da família. E o primo insultou, né, e queria bater nele em praça pública. Aí Jesus perguntou: e o que você fez? Ah, mestre, Simão respondeu, eu coloquei todos eles no lugar deles. Apontei todos os defeitos que eles tinham, que eles não tinham direito de falar comigo daquele jeito. Enfim, coloquei cada um no lugar deles. E eu fiz com que ambos parecessem hipócritas e idiotas. E não me arrependo disso. Aí Jesus diz, o que o carpinteiro faz? O carpinteiro constrói uma casa. Com o quê? Com ferramentas, Simão Pedro responde. Então Jesus fala que os familiares que nós encontramos em nosso lar são as ferramentas que nós precisamos para ir melhorando nosso caminho, fazer a nossa evolução. Então ele diz que muitas vezes é junto da família que nós temos as primeiras lições e as primeiras oportunidades de caminhar rumo à regeneração, rumo à evolução. Então ele diz que a ave tem que fazer um ninho e cuidar dos seus passarinhos. A ovelha nos fornece a lã, mas jamais vamos cobrar da ovelha o casaco pronto, não é? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que, dentro do nosso lar, porque é na família que ocorrem os maiores resgates. Então, é muito importante que nós estejamos sempre atentos e tratemos os nossos familiares mais próximos
com muito respeito e com muita atenção, porque Jesus diz que, na verdade, esses familiares mais próximos são exatamente o martelo e o serrote, que são instrumentos para que a gente possa fazer a nossa evolução espiritual. Então, nós devemos entender quais são os caracteres da perfeição, né? Deus possui a perfeição infinita. E Jesus nos disse: sede perfeitos como o Pai Celestial é. É claro que, como eu disse no começo, nós não conseguiremos chegar à perfeição do nosso Pai. Jesus nos apresentou o modelo. Então, é nesse sentido que nós temos que caminhar para alcançar este modelo, né? Então, essa é a nossa meta. A perfeição é a meta. E como fazer isso? Jesus também nos trouxe esses ensinamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, ele diz: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Então a gente pode perceber que a essência da perfeição, a essência para que possamos chegar à perfeição, nada mais é do que a caridade. Então nós temos que ser caridosos, né? E claro que para ser caridoso, a gente deve tentar combater os nossos defeitos. Porque nossos defeitos são resultados do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então, são esses, o egoísmo e o orgulho, que nós mais devemos combater. O amor ao próximo é o caminho, é a caridade, né? E quanto maior for o nosso amor para com o próximo, mais próximos nós vamos estar da perfeição. O homem de bem, então Jesus nesse capítulo, né, quer dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 18, Kardec fala muito do homem de bem. Então, para que nós possamos atingir a perfeição, né, ou nos melhorarmos no caminho da perfeição, nós temos que nos tornar homens de bem. E o homem de bem pratica a justiça, o amor e a caridade. Então, a gente tem que ter como meta o seguinte: não devemos fazer o mal. Também devemos fazer todo o bem que podemos fazer. Isso é uma coisa que geralmente a gente não faz. Não fazer o mal, eu acho que já estamos no caminho, né? Então já estamos mais ou menos nessa fase de não fazer o mal. Mas muitas vezes nós não fazemos o bem que poderíamos fazer. Então, às vezes nós poderíamos ajudar um vizinho, podemos ajudar um amigo, e a gente não faz o mal, mas a gente se omite de fazer o bem, ou seja, a gente deixa de fazer o bem que nós poderíamos fazer. E nós sempre temos que ter em mente que nós devemos tratar o outro assim como a gente gostaria de ser tratado. Então essa é a principal meta, né? Tratar os outros e fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. E qual é a nossa... Claro que hoje em dia nós ainda passamos por muitas provas e expiações, porque esses desafios, né, as nossas provas, as nossas expiações, esses desafios são colocados no nosso caminho para que a gente possa parar e refletir e tentar fazer a nossa evolução, né, espiritual. Então, o que nós devemos fazer? Já que nada acontece sem a permissão de Deus, para o homem de bem, a caridade é o guia. Então, para o homem de bem, nós temos que fazer a caridade. Não devemos ter ódio, não devemos ter rancor,
nem desejo de vingança. No Pai Nosso, né, a oração que Jesus nos trouxe, ele diz que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, assim, não levar rancor, não levar ódio, nem desejo de vingança. Isso são sentimentos muito ruins. Devemos desculpar as fraquezas dos outros, porque nós também somos fracos. Nós também ainda falhamos, temos muitas dificuldades, né? E assim nós devemos sempre caminhar no caminho do bem, nos tornarmos um homem de bem. O Espiritismo traz para nós esse caminho, né? Porque essa terceira revelação, né, que é a doutrina espírita, elas nos traz formas e ferramentas para que nós possamos nos melhorar, nos tornar homens de bem, que nós possamos praticar a caridade, não só deixando de fazer o mal, mas também procurando fazer todo o bem que nós podemos fazer. Muitas vezes nós nos omitimos, né, no sentido de fazer o bem. Podemos ajudar mais as pessoas, mas para isso a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E eu acho que é justamente isso que Jesus nos traz, né? O caminho, a meta é a perfeição sempre. E devemos, com o tempo, procurarmos ser cada vez melhores. Então, amanhã eu vou ser melhor do que sou hoje. E hoje eu serei melhor do que fui ontem. Então, esta é a mensagem que nós trazemos nesta semana. Que assim seja, graças a Deus.